Bom dia a todos. Estamos aqui recebendo o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Contas, e representa o Ministério de Contas junto ao TCU, Tribunal de Contas da União. Bom dia, Júlio Marcelo. Bom dia, Mário. Obrigado pelo convite. Então, o Júlio Marcelo atesta, né, ele e outros procuradores, atesta e algumas outras associações também que visam limpar o Brasil, atesta de um movimento que quer mudar a estrutura dos tribunais de contas do Brasil, né? E conta aqui, Júlio, o que vocês propõem? Olha, esse movimento, o movimento Muda TC, que foi lançado ontem na Câmara de Vereadores de São Paulo, ele tem como pauta reformar os tribunais de contas. São 4 pontos básicos, né? O primeiro, acabar com as indicações políticas. Não funciona entregar ao governador ou à sua base majoritária na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional a escolha de quem vai fiscalizar suas contas, né? A experiência histórica do Brasil dos últimos 25 anos mostram que esse modelo constitucional é fracassado, é um horror. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, uns 5 conselheiros de origem política recebendo propina do governador para aprovar suas contas, para não fiscalizar suas obras, mostram o grau de contaminação desse sistema. E o que aconteceu no Rio de Janeiro não é um caso isolado. Não, na verdade o Rio de Janeiro foi o ápice de um modelo que é replicado por todos os estados e boa parte dos municípios e há muito tempo, né? Sim, e nós temos casos assim de situações de conselheiros sem curso superior sendo indicados apenas porque são parlamentares. Outros sem formação técnica compatível com a função. Dentistas, médicos, veterinários ocupando o cargo de magistrados de contas, sem, portanto, capacidade de exercer a função, né, com o requisito que ela requer. Esse é o primeiro ponto, acabar com as indicações políticas. Isso não funciona. Certo. Segundo ponto, submeter os tribunais de contas à fiscalização. Ninguém hoje fiscaliza no Brasil o que os tribunais de contas gastam e como eles gastam. E eles juntos gastam 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões? 10 bilhões. Só. Então é muito dinheiro, não falta dinheiro para os tribunais de contas. E se não falta dinheiro, não falta estrutura, por que não funciona? Só um ponto, assim, só para a gente tirar aqui já uma dúvida. O Tribunal de Contas da União está na esfera do legislativo, né? Não é isso? Nos casos dos estados e municípios, como é que isso funciona? Também estão na esfera do legislativo? Se considera que ele integra o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo tem essa função clássica de fiscalizar o Executivo. Né? Mas isso é uma escolha que a Constituição pode fazer livremente, né? Em Portugal, o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Judiciário. Então, estar no Legislativo, estar no Judiciário, não estar dentro de poder nenhum, como o Ministério Público, é irrelevante para o exercício da função. Ok. Mas vamos adiante. Aí no segundo ponto... Então, o segundo ponto, submetê-los a uma fiscalização. Certo. No Brasil, os tribunais de contas, né, são, em tudo, assemelhados aos tribunais do Poder Judiciário. E os seus membros são regidos pela Lei Orgânica da Magistratura. Certo. O regime jurídico é o mesmo dos magistrados. Então, nós defendemos que os tribunais de contas sejam fiscalizados pelo CNJ. Certo. Em vez de se criar um conselho novo só para tribunais de contas, que é um conselho que tenderia a ser um ambiente controlado pelos conselheiros, né? Uma fiscalização efetiva é aquela que você não controla quem fiscaliza. Então, uma fiscalização pelo CNJ sobre os tribunais de contas e sobre os conselheiros, a meu ver, teria muito mais chance de funcionar, de promover um saneamento desse sistema. Quarto ponto, a profissionalização absoluta da atividade de auditoria. Os auditores não são profissionais todos? Em muitos tribunais de contas, você tem um índice absurdo de servidores comissionados, Certo. indicados... Cabide de emprego. Cabide de emprego, ou indicados discricionariamente por conselheiros, ou por deputados, ou por pessoas do Poder Executivo,
com a atribuição de fazer auditoria em contas públicas. A auditoria é uma coisa séria, pode resultar em aplicação de sanções, inelegibilidade. Então, isso só pode ser feito por um agente do Estado que tenha atribuição legal para fazer isso. Aliás, não vamos esquecer que o Júlio Marcelo e os auditores do TCU estiveram na base do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, né, pelas pedaladas, por causa das pedaladas. Então, este papel, de fato, né, de fiscalizar, de levantar minuciosamente as contas de um governo é essencial. No caso extremo, levou ao impeachment de uma presidente, né? Exatamente. Então veja as consequências que uma auditoria pode ter. Isso não pode ser feito por um agente de Estado sem competência legal, que fez concurso para isso. É como uma empresa sofrer uma devassa fiscal por pessoas que não são auditores fiscais. Né? Ele é um comissionado indicado por não sei quem, vai entrar numa empresa e vai ter acesso ao seu sigilo fiscal, vai fazer uma auditoria. Isso não se aceita. Não pode se aceitar no Tribunal de Contas também. Tribunais de Contas que não fazem concurso há décadas. E o quarto ponto é a autonomia do Ministério Público de Contas. Nós somos o único ramo do Ministério Público brasileiro que não tem autonomia. Né? Nós trabalhamos hoje dentro dos tribunais de contas, no espaço físico que ele considerar razoável nos conceder, com os funcionários, as mesas, as cadeiras, os computadores que o tribunal entender razoável que nós tenhamos. Então, nós somos o Ministério Público à mercê dos humores dos tribunais de contas. Evidentemente, isso não pode funcionar bem. Assim, enquanto o outro Ministério Público tem autonomia, consegue desenvolver as suas atividades com desenvoltura, com desembaraço, com profissionalização, olha aí a Operação Lava Jato mostrando isso, nós passamos os últimos 25 anos lutando para existir e para ter o mínimo de prerrogativas respeitadas pelos tribunais. Eu tenho duas questões. Primeiro, o CNJ, como órgão fiscalizador do Ministério de Contas, Ministério Público de Contas, da atuação, desculpe, da atuação dos TCUs, né? Dos tribunais e dos conselheiros. Tribunais e conselheiros. Apesar de você dizer que não tem muita importância a esfera, né? Agora, um Tribunal de Contas que está ligado ao Legislativo, ter a sua atuação fiscalizada pelo CNJ, que está na esfera do Judiciário, isso não implicaria um pouco uma intromissão de um poder no outro? Eu acho que não. A Constituição está cheia de checks and balances, né? Em que um ato de um governo, de um poder tem repercussão no outro. Né? Sem dúvida. Mas aí seria institucionalizar Seria. Algo, como você tem o governador não nomeia o desembargador, isso é o... tá certo. Não é verdade. É um check and balance. Não teria problema nenhum, até pela similitude das funções. Né? A forma de atuação é uma forma judicialiforme, é um processo com garantias, conduzido por juízes. Então, não vejo dificuldade. Ô, Júlio, me conta uma coisa. E como seria feita a escolha? Assim, as indicações políticas, nós também concordamos que se trata de um absurdo, né? Até, você veja, no caso, enfim, eu sei que fica um pouco constrangedor para você falar disso, mas eu posso falar, os conselheiros dos tribunais de contas da União, né, indicações políticas, PMDB, outros partidos e muita gente enrolada, a gente vê agora nas denúncias da Lava Jato e tudo mais. Então eu acho essencial, de fato, que não seja, né, por indicação política. Agora, como é que seriam escolhidos os conselheiros? Não estou falando aqui dos auditores. Os conselheiros dos tribunais de contas sairiam dos próprios tribunais, de uma lista sugerida pelos integrantes de um determinado tribunal? Como é que isso funcionaria? Bom, a nossa associação, a Ampicom, ela ajudou a desenhar uma PEC, a PEC 329 de 2013, que está tramitando na Câmara dos Deputados, o relator, o deputado Alessandro Molon. Certo. Nós desenhamos essa PEC junto com a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Foi a frente que apresentou a PEC. Nessa proposta nossa, os conselheiros serão todos oriundos de carreiras técnicas. Perfeito. Então, tem um que já é assim hoje, oriundo do Ministério Público de Contas, continuaria. Criaria-se uma vaga, então, para os auditores de controle externo. Então, dos auditores com mais de 10 anos de experiência, um seria escolhido entre os auditores. E os demais seriam escolhidos da carreira de conselheiro substituto, que é uma carreira que já existe hoje, que são juízes de contas substitutos, que auxiliam os titulares.
e é uma carreira a qual se ingressa por concurso público. Certo, não por indicação não política. por indicação. Uhum. Quer dizer, os substitutos entram por concurso, os titulares por indicação política. Exatamente. É sensacional. O Brasil é, de fato, um país peculiar. Então, esses substitutos, após 10 anos de exercício da função, seriam, à medida que as vagas surgissem, promovidos a conselheiros titulares. Então, seriam pessoas com experiência, né? E esses 10 anos de experiência servem para filtrar aquele que não tem compromisso, aquele que fez o concurso, mas não quer trabalhar. Uhum. Enfim, esses a gente conseguiria eliminar desse processo. E nessa PEC tem uma proposta de ter um conselheiro oriundo dos conselhos de fiscalização profissional em regime de rodízio. Conselho de administração, de contabilidade, OAB, economia. Então esse é o desenho da PEC. O importante é que a PEC ande agora, passe do estágio inicial de admissibilidade para que se forme uma comissão especial na Câmara dos Deputados e essa comissão, sim, ela vai fazer uma ampla discussão no modelo. O relator vai ter liberdade de modificar algum critério conforme o desejo da sociedade, né? Essa PEC não pode ser vista como a PEC de uma associação, assim como o Muda TC não pode ser o movimento de 3, 4 ou 5 associações. Tem tanta gente querendo manter os tribunais de contas exatamente como estão. Claro. Né? Interessa. Porque, assim, é o melhor dos mundos, né? Você tem ali um cabide de empregos, você tem ali, você põe a raposa para fiscalizar o galinheiro, né? Muitas vezes, não é raro. Né? Então, de fato, esperar que os deputados abram mão disso, eu imagino que só com muita pressão. Exato. Se não houver muita energia, muita mobilização da sociedade, a reforma não vai acontecer. Né? Para os grupos políticos dominantes e para quem está lá hoje, interessa manter como está, sem controle, sem fiscalização, um cargo vitalício com muito poder, muito prestígio, sem fiscalização nenhuma. Ô, Júlio, me conta uma coisa, o papel que o TCU, em que você, principalmente você teve, né, você e toda a equipe de auditores que fiscalizaram as contas da Dilma Rousseff e viram ali os grandes problemas que havia, você acha que o papel que o TCU teve no impeachment, isso foi positivo, teve um efeito de fato positivo sobre os outros tribunais de contas, em nível estadual, em nível municipal, assim, as pessoas se sentiram estimuladas, falaram, não, a gente precisa fazer alguma coisa, eu digo os caras de bem, né? Os caras dispostos a mudar, de fato a fazer com que os tribunais funcionem. Qual foi o impacto do papel do TCU no impeachment nesse movimento que você agora está liderando? Essa pergunta é excelente e ela pode ser vista por mais de uma vertente. Primeiro, mostra o que acontece quando uma instituição como essa funciona bem. Né? Uma auditoria conduzida, feita por mais de 40 auditores, participaram disso. O trabalho do Ministério Público de Contas evidenciando as irregularidades e a gravidade das irregularidades. Os ministros perceberam aquilo, se sensibilizaram e, felizmente, tomaram a decisão certa por unanimidade e emitiram um parecer pela rejeição das contas. É isso que se espera de um órgão de controle. Então, funcionou bem. E, pela Constituição, o Tribunal de Contas tem um poder imenso. Ele tem poder de mandar corrigir algo, não é sugerir, não é recomendar, não é apenas dar notícia. Ele fixa prazo para o exato cumprimento da lei, está lá na Constituição. Impressionante. Então, se o gestor não quiser cumprir, ele tem que ir ao judiciário. O gestor que quiser impedir uma auditoria do tribunal pode ser afastado pelo tribunal. Então, veja que eles têm poderes de tribunais mesmo, de magistratura. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que você falou é do efeito demonstração. Né? Sim, muita gente de bem falou, poxa, olha o trabalho que está sendo feito lá no TCU, nesse caso das auditorias, das contas do governo. Podemos fazer isso nos nossos tribunais. Tem um movimento de auditores, de conselheiros, da parte boa da força, vamos dizer assim, conselheiros com mesmo aqueles oriundos, às vezes, de indicação política, mas que têm decência, que têm vontade de contribuir, né? Que estão dispostos a fazer uns tribunais de contas diferentes. Então, a gente conta com esse vetor também apoiando esse movimento. E a outra vertente que a gente pode analisar isso é que os tribunais de contas ganharam muita visibilidade, sem dúvida. Né, com o impeachment.
E, ao mesmo tempo que a sociedade antes nem olhava para esses órgãos, né, agora olha e vê o que eles tiveram. A sociedade teve um pequeno aperitivo do que pode acontecer com esses órgãos funcionando bem. Isso aumenta a cobrança sobre eles. Eles estão na berlinda, eles estão com os holofotes virados para eles. E essas operações agora no Rio de Janeiro, enfim, todos esses elefantes brancos que foram construídos na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e que tiveram a omissão dos respectivos tribunais de contas, tudo isso gera uma cobrança muito grande, né? Claro. Não é mais possível ficar naquela zona de conforto em que eles estavam. Então, ou eles se reinventam, ou a sociedade pode cometer o erro de querer extingui-los. Claro, claro. Né? Claro. E assim, são órgãos muito importantes, não é? No impeachment demonstrou isso, né? Pois é. Ô, Júlio, é uma ideia que eu, como leigo, tenho, sempre me ocorreu, desde que nós passamos a examinar mais de perto as contas de campanha, né? Porque quando você chega nas contas ali que estão no TSE, né, está disponível ali no site e tudo mais, os diversos candidatos, você percebe que aquilo ali é uma confusão nas prestações de contas, né? Porque os caras põem ali, escaneiam lá umas notas fiscais, jogam aquilo ali como se aquilo fosse uma prestação de qualquer jeito, e você veja que o TSE, na verdade, não tinha nenhum controle. A verdade é essa, sobre as contas de campanha, tanto que foram levantando gráficas fantasmas, empresas, outros tipos de empresa também que só serviam para passar nota fria, gastos completamente inexplicáveis, né? Lavagem de dinheiro no Caixa 1, né? Todas essas coisas que surgiram, né, nesse processo aí com a Lava Jato e outras operações, demonstram, né, que na verdade não há controle, né, nenhum sobre as contas de campanha. Como você veria a ideia, eu não sei se aí, se isso tem algum impedimento constitucional, mas eu acho que requer de fato talvez uma PEC, do Ministério Público de Contas passar também a atuar nas prestações de contas de campanha, ou seja, os auditores, né, se debruçarem sobre as contas de campanha, não a posteriori, mas acompanharem isso, digamos, ao vivo, online, né, durante as campanhas, inclusive, para evitar esses inúmeros absurdos que aconteceram e ainda acontecem nas campanhas eleitorais do Brasil. Você já te ocorreu essa ideia? Os procuradores já pensaram em algum momento de chamar para si essa responsabilidade, tentar fazer com que a legislação seja encaminhada nesse sentido ou não? Não, nunca tinha pensado sobre isso. E, na verdade, o importante não é se é o Ministério Público de Contas ou se é outro ramo. Pela especialidade, né? Sim, mas o Ministério Público... Pela tecnologia, pelo conhecimento, know-how que vocês têm. Né? O TCU tem um convênio com o TCE, com o TSE, para fornecer auditores, assim, uma quantidade limitada, evidentemente, que o TCU também não tem auditores para ceder para todos os órgãos, claro. Mas tem um convênio para apoiar o TSE nessa missão. O importante, primeiro, é que os órgãos estejam estruturados. O Ministério Público Eleitoral deve se estruturar para isso, né? A gente tem um ramo do Ministério Público dedicado a essa função, que é o Ministério Público Eleitoral. E aí não vai nenhuma crítica individual, não, mas que não funcionou. Eu acho que não é a questão só do MPE, tem a questão da legislação que está mal desenhada. Hoje, a legislação eleitoral está desenhada para os gastos de campanha serem ocultos durante a campanha e só se revelarem a posteriori. Sim. Eu, eleitor, não sei hoje, vou votar no presidente da República amanhã ou no governador amanhã, me é negado o direito de saber quem está doando para a campanha dele. Esses dados só são abertos para a sociedade depois da eleição. E de uma maneira atabalhoada, confusa, enfim. E depois, quando a sociedade quando os jornais já estão preocupados em dizer quem vai ser o ministro, quem vai ser o secretário, porque ele ganhou, porque ele perdeu. Ninguém quer saber se foi a empresa A ou a empresa B que tem contrato com o governo que doou. Então, eu acho que essa abertura, né, das contas de campanha durante a campanha daria muito mais legitimidade ao pleito, né, diminuiria, porque onde tem transparência, diminui muito o espaço para fraude. Não elimina totalmente, alguém sempre vai tentar fazer alguma coisa. Mas diminui o espaço para fraude, facilita o controle, gera expectativa de controle. Agora, esse convênio que você me diz, né, que há entre o TCU e o TSE, isso acontece apenas
em nível federal ou nas diversas campanhas? Eu só conheço em nível federal, não sei te dizer se nos estados tem uma boa, se tem um bom apoio, uma boa relação, não sei. Então, o caminho seria, de fato, onde não há convênio, que haja convênios e que durante as campanhas, haja um maior número de auditores e o controle seja feito quase diariamente. Sim, assim. Exatamente. Durante a campanha, no curso da campanha e não depois. Depois, o custo para a democracia de caçar uma chapa eleita é muito alto. Claro. Não, Os ilícitos de financiamento de campanha têm que ser descobertos e combatidos antes do pleito. Claro. Porque se houver essa expectativa, a incidência desses ilícitos vai diminuir muito. Tá, inclusive as pedaladas que vocês identificaram, você esteve à testa disso, na verdade foi aquela maquiagem toda, teve um intuito eleitoral, né? Também não escapou também, né, do aspecto eleitoral da campanha de 2014, né? Esconder o buraco, né? Para que a candidata tivesse chance de vencer a eleição. Exato, ali foi um estelionato eleitoral qualificado. E eu digo isso porque se esconderam do país números oficiais. Né? Não é como a gente se diz popularmente, um estelionato eleitoral porque prometeu o céu e não entregou. Não, ali números oficiais, dados, estatísticas oficiais sobre a dívida pública, sobre o andamento dos programas públicos, foram omitidos da sociedade. Vendeu-se para a sociedade um estado fiscal de nação que não existia. Não existia e ficou muito claro isso. E todo aquele incremento do gasto público, feito em 2013, sobretudo em 2014, foi para criar essa sensação de governo provedor, governo de alta performance, que consegue executar tudo o tempo todo em alto nível. Né? E a verdade é que isso era à custa de um endividamento, estava se gastando o que não se tinha, estava se gastando o futuro do país. Qual que é o próximo passo agora nessa sua campanha de despolitização dos tribunais de contas? Olha, disseminar, conversar com todos os setores, mostrar que isso é uma questão suprapartidária, que isso interessa a toda a sociedade. O difícil para nós é mostrar para a sociedade o quanto melhor a gente poderia estar se esses órgãos estivessem funcionando bem. Ótimo. Então, essa auditoria do impeachment foi um pequeno aperitivo. A gente poderia estar um país muito melhor se os tribunais de contas funcionassem bem. Vou só te dar um exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina nunca aplicou o mínimo da educação. E todos os anos as contas do governador são aprovadas. Com uma ressalva de que no próximo ano ele se esforce para cumprir o mínimo da educação. Aliás, essas aprovações com ressalva, né, que a gente viu muito no caso, quando teve durante o processo de impeachment, né, descobriu-se que, não, as contas foram aprovadas, com ressalva, com ressalva. Eu não entendo isso de aprovar a conta com ressalva, porque quando você está no seu cheque especial do banco, está com um buraco no banco, né, o banco não aprova com ressalvas, né? Você paga, você acaba, se você não pagar, você tem a sua conta fechada, você vai para as pessoas que não sem crédito, né? Perde o seu crédito, mas não está na hora de acabar com esse negócio de aprovar a conta com ressalva, Júlio? Não é preciso ter, de fato, severidade. Eu não sei como é que é a experiência em outros países, eu confesso minha ignorância. Mas a mim, logicamente, pela lógica mais básica, me parece que se as contas não estão de acordo com o que deveriam estar, elas não poderiam ser aprovadas, né? Olha, que a aprovação de contas não é uma coisa assim tão direta quanto a sua relação de dívida com o banco. Ela não deveria ser? Porque o que é para ser uma ressalva? Foi uma imagem muito usada na época do impeachment. Veja, né? É porque a ressalva foi banalizada. A ressalva é para ser uma coisa muito formal. Sabe, eu tinha que publicar algo até o dia 30, publicou no dia 31. Aspectos burocráticos. Isso, são coisas formais que não dizem com a substância dos números. Mas passaram a ser. Passaram a ser, quer dizer, coisas que são graves, passaram a ser tratadas como irregularidades formais. Então você estava falando de Santa Catarina, no caso. Isso não jamais poderia ser uma ressalva. Claro. Isso é um elemento essencial das contas de um governador. Se ele não cumpre um comando constitucional de aplicação de mínimo em educação,
as contas têm que ser rejeitadas. E, no entanto, vem sendo aprovadas vem sendo continuamente. aprovadas, com parecer pela aprovação de contas dos tribunais de contas. Você estava falando daquele efeito de demonstração. Sim. Nesse último ano, em vários estados do Ministério Público fez parecer pela rejeição das contas dos governadores. Inspirados pelo que aconteceu no Rio Grande do impeachment. Sul. Sei. O governador do Rio Grande do Sul utilizou o Banco Público, o Banrisul, como fonte de financiamento de despesa de custeio. O que é legal. O que é ilegal. Ele fez uma pedalada, ele fez exatamente o que a presidente Dilma fez. O Ministério Público apontou, o Ministério Público de Contas, mas o Tribunal de Contas aprovou as contas. Porque está politizado, muito provavelmente. Está politizado. Minas Gerais, a mesma coisa, o MP de Contas emitiu um parecer pela rejeição das contas. Uhum. E tem casos que as contas, os processos nem andam. Né? Tem contas do Distrito Federal que o TCDF não julga desde Arruda, desde vários governadores. É algo que é para ser julgado no ano seguinte. Nesse caso, pode dizer, o TCU ele sempre cumpriu o cronograma dele corretamente. Tem tribunais de contas que estão há 5, 8 anos sem emitir o parecer das contas do governador. É um absurdo. As contas Existe não algum andam. tribunal de contas que vem funcionando já há algum tempo, mesmo antes do impeachment, de uma maneira razoável, assim que você tem conhecimento, em nível estadual, por exemplo? O município talvez seja um pouco difícil, dada a quantidade de municípios que nós temos. Não é porque eu trabalho junto ao TCU, mas o melhor Tribunal de Contas, o paradigma... Continua sendo o TCU. Porque ele tem um corpo de auditoria profissionalizado. De primeira, ele não verdade. tem servidores comissionados, Sim. o tribunal inteiro. Até porque tem muita visibilidade também, né? Tem muita visibilidade e tem realmente a auditoria do TCU é profissional. Bom, pessoal, vamos prestar atenção, né, nessa batalha que o Júlio Marcelo e os outros procuradores de contas empreenderam. É muito importante, de fato, despolitizar esses tribunais, né? Eu espero que vocês repliquem essa entrevista na internet, que passe a ser um assunto. Eu, como jornalista, eu já falei várias vezes, eu me penitencio, eu tenho quase 35 anos de carreira, né, e eu fui prestar atenção no TCU, né, de fato, em 2015, nos inícios de 2015, né, quando começou a vir à tona a história das pedaladas, e que realmente aquilo era um escândalo. E se não fosse pelo trabalho da imprensa também, né, de mostrar, de trazer à tona tudo isso que o Júlio Marcelo e a brava equipe de auditores dele, ou ligada a ele, levantaram, muito provavelmente não teria havido impeachment. Então eu acho que, de fato, essa é uma batalha que vale a pena ser lutada, e com a nossa ajuda, com a ajuda dos cidadãos e da imprensa independente, sem dúvida, ela será vencida. Muito obrigado, Júlio. Mário, eu queria agradecer e queria só te pedir mais um minutinho. Pois não, por favor. Para falar sobre a questão da autonomia do Ministério Público de Contas, só para te dar um exemplo importante. Nós estamos pleiteando, lutando dentro do TCU para que todos os processos do tribunal sejam examinados pelo Ministério Público de Contas. Para isso que ele existe, para atuar em todos os processos. Isso deveria ser algo já rotineiro, normal, mas ainda está sendo discutido se vai ser implementado ou não. Então veja o grau de limitação que a atuação de um órgão como o Ministério Público de Contas sofre por não ter essa autonomia plena. Então, isso é um ponto importante, né? A autonomia do Ministério Público de Contas. E poder atuar em todos os processos. Uhum. Né? Não pode ter caixa preta mais no Brasil, não gente. Pode. Não passou do limite, né? Agora a gente está descobrindo que há várias caixas pretas e uma importantíssima, talvez a mais essencial justamente, são as contas dos governos, das administrações, né? Para além das contas de campanha também, que estão aí no meio de toda essa confusão que nós vivemos institucional. Para encerrar, eu queria dizer que esse movimento Muda TC é um movimento iniciado por entidades que trabalham junto aos tribunais de contas, a Ampicom, FENAS-TC, a NTC dos auditores de tribunais de contas, a Audicom dos conselheiros substitutos, né? Queremos que a Tricom participe também, mas não pode ser um movimento dessas entidades. Isso só vai dar fruto se for um movimento de toda a sociedade brasileira. Então, eu peço apoio, eu peço adesão, né, de todos os setores para que a gente possa ter tribunais de contas funcionando no nível que a sociedade brasileira merece e tem que exigir. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos.